Estádio de volta e o assunto agora é basquete. Já estou aqui muito bem acompanhado com o Igor Santos. Vamos falar de NBB e de NBA. Pela NBA, falta pouquinho para acabar a temporada regular. Quem será o novato do ano, Igor? Boa noite, Gaetano. Boa noite a quem assiste a gente. Exatamente essa é uma das discussões mais bacanas de acompanhar, né? Falta uma semana para acabar essa temporada regular e aí 14 dos 30 times vão entrar de férias, né? Só vão continuar os que seguirem nos playoffs. Vou até aproveitar essa oportunidade para falar de dois atletas, de dois times que já estão eliminados e não vão seguir nos playoffs, porque agora nesse final da temporada regular, os jornalistas eles votam para escolher os melhores jogadores que se destacaram em vários quesitos. E aí, um dos prêmios mais bacanas que eu falei é justamente o novato do ano. A gente pode começar a ver as jogadas do Atlanta Hawks, que jogou ontem contra o Philadelphia 76ers. A gente no começo do ano falou muito do esloveno do Dallas Mavericks, o Luka Doncic. Mas de uns meses para cá, o Trae Young, que é o armador do Atlanta Hawks, começou a diminuir a diferença que ele tinha com relação ao Luka Doncic nessa narrativa, né, nesse prêmio para melhor novato do ano. Ele é um jogador que tem como características o arremesso de longe, ele é até comparado muito com o Steph Curry, e também ele é um jogador que faz muita assistência, tem muita facilidade de dar assistências numa partida, e de fevereiro para cá ele começou a aparecer bastante nos jogos do Atlanta Hawks, e agora acho que dá para diminuir essa diferença que ele tinha para o Doncic. A gente está vendo as estatísticas aí dos dois jogadores, são estatísticas bem parecidas, né? O Trae Young chegou agora bem perto do que o Luka Doncic fez no começo da temporada, e é engraçado porque eles têm uma história entre os dois, né? Eles foram trocados um pelo outro na noite do draft. O Atlanta draftou o Luka Doncic e o Dallas draftou o Trae Young, mas eles trocaram um pelo outro, então essas carreiras deles vão ficar ligadas uma a outra por um bom tempo. O Trae Young já disse que espera que eles tenham uma rivalidade parecida com a do Magic Johnson e a do Larry Bird, que é uma das mais conhecidas, né? Você deve lembrar, eu acho, da época que eles duelavam um contra o outro. E acho que é uma coisa legal de a gente acompanhar, não nessa temporada, porque os dois times já estão eliminados, mas mais pra frente o que acontece com esse Atlanta Hawks e com esse Dallas Mavericks, Doncic contra Trae Young. Pra gente encerrar NBA, começar a falar de NBB. Seu voto aí pro novato do ano? Eu voto no Doncic ainda. Eu acho que ele é um jogador sensacional. O Trae Young também é um ótimo jogador. E se essa rivalidade realmente se tornar no mesmo patamar que um Bird contra Magic Johnson, os fãs da NBA é que ganham, né? NBB, destaques. Então, NBB a gente já está na fase dos playoffs. Ontem a gente teve a partida entre o Minas e o Bauru. Essa partida foi em Belo Horizonte. O Minas venceu essa partida por 78-71. Conseguiu uma reação ali do meio para o fim do jogo. Jogou em casa. E com isso, das 4 séries que existem, que pode ser considerada oitavas de final do NBB, 3 já começaram, né? Essa foi a terceira. E a gente percebe aí que dos times que jogaram fora de casa, que no caso do NBB, são os times que fizeram uma campanha melhor na temporada regular, né? Só o Botafogo conseguiu se sair bem, sair na frente na série. Ele ganhou a primeira partida, o jogo 1 contra o São José, jogando fora de casa, enquanto o Corinthians e também o Bauru, nesse jogo de ontem, perderam. E o que acontece? O Corinthians joga daqui a pouquinho, às 8 horas, o jogo 2 contra o Brasília. Tanto o Corinthians quanto o Bauru, eles estão numa situação, digamos, desagradável, porque eles vão para o jogo 2, que é um jogo eliminatório, porque essa fase é uma fase com séries melhor de 3 jogos, ou seja, quem ganhar 2 passa. Então o Corinthians daqui a pouquinho tem que ganhar essa partida, senão ele é eliminado. Mesma coisa com o Bauru, que vai jogar sábado em casa. É muita pressão para esses times que vinham de campanhas melhores do que os adversários. Já o Botafogo joga amanhã, podendo fechar a série em casa, enquanto o Paulistano e Basquete Cearense nem começaram ainda a série, só vai começar amanhã. Então a gente tem uma situação curiosa, de repente 2 times com campanhas piores na fase de classificação podem estar passando para a próxima fase. Esse é o grande barato da fase mata-mata, dos playoffs, né? Surpresas, né? Podem acontecer, né? E a recuperação de um time que não via tão bem pode virar finalista. Exatamente, porque, por exemplo, do Brasília para o Corinthians na primeira fase, foram só 2 jogos de diferença, 2 vitórias a mais para o Corinthians, porque é uma fase curta, de 26 jogos para cada time. Então talvez não exista tanta diferença assim entre o Corinthians e o Brasília. E aí, de repente, o Brasília passa. Muito obrigado, Igor. Grande abraço.